Uma vez, você que agora se encontra pela internet, que Deus possa abençoá-lo abundantemente. Hoje o tema desta manhã será iconolatria, tanto a devocional, a do louvor, quanto a iconolatria pastoral. E esta palavra pode soar assim diferente, porque não estamos às vezes acostumados a tratar deste tema. Mas é um tema que está em nossos lares, está na televisão, está na mídia em geral, especialmente televisão e rádio. Então há de se dar uma explicação. O que significa, na verdade, o termo iconolatria? Ora, latria, como sabemos, é um tipo de adoração. Daí vir também a idolatria, ou seja, a adoração ou veneração a imagens, ao ídolo. Mas, eu diria sem medo de errar que de uns tempos para cá, a rigor, de umas décadas para cá, anos 60, 70, a coisa se agudizou, se aprofundou até agora, nós temos tido uma iconolatria, ou seja, uma devoção, a palavra é esta, infelizmente, uma devoção a certos cantores, não iremos citar nomes aqui por questões éticas, nem queremos ser processados, ninguém é bobo, e também a certos pregadores, que na verdade tornaram-se ícones, talvez não porque tenham querido, mas a própria igreja como um todo tem sua parcela de culpa. Então, para isso, nós queremos compor a mesa, como se diz, alguns irmãos que tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu vou chamar o Antônio, meu amigo Antônio. O Antônio, como todos sabem, nosso irmão em Cristo e músico de primeiríssima qualidade, homem experiente que sabe o que é música, não é? Louvor. Vamos também chamar o Paulo Roberto Cavalcante, nosso presbítero, cadê ele? Pode chamá-la aqui. Vamos chamar a Gabriela também, que é a nossa dirigente, é o novo dirigente do louvor, não é? Perfeito? Hoje modernamente chamado ministro ou ministra do louvor. Muda apenas a palavra, o tema a rigor é o mesmo. E temos também a Carlos Alberto Maia. Quem mais, Carlos? Falta alguém? Só isso mesmo, perfeito. Então vamos municiar este povo aqui de microfones. Isso. Bendito seja o Eterno. Você aí acompanha para e passa a nossa conversa hoje pela manhã. Nós tivemos algo parecido domingo passado, perfeito? Domingo do mês passado. E não quer dizer que será sempre assim, mas de vez em quando, e de quando em vez, quando o Espírito Santo tanger os nossos corações, nós iremos trazer alguma coisa nesse sentido, beleza? Então tá, bom, Paulinho, me dê aqui a minha Bíblia, obrigado. Antes de mais nada, a palavra de Deus, ela tem diversos versículos que falam sobre louvor. Eu vou ler uns 3 aqui só, para não tomar muito tempo. Olha só. Salmo 34, verso 1 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vamos aqui a um outro. Salmo 113, versos 1 a 4. 113, verso 1 a 4 diz assim: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. O Salmo 148, terceiro versículo que eu cito agora, Salmo 148, versos de 1 a 5, diz assim: aleluia, que significa já louvai ao Senhor, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua,
louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o, céu dos céus, e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Ou seja, o louvor na Bíblia, ele começa de Gênesis até Apocalipse, toda ela está permeada de louvores, de exaltação ao Deus Todo-Poderoso, na sua infinita grandeza e misericórdia. Portanto, quando eu, pastor Carlos, já passo a palavra para ti também, quando eu percebo na internet, vasculhando principalmente o YouTube, e vejo alguns irmãos numa tentativa quase que desesperada de tentar diferenciar música, louvor e adoração. Se você pesquisar bem na internet, você vai perceber que várias pessoas, vários ministros de louvor, a começar por esta palavra, porque não há tal ordenação. Ministro de louvor. Isto é apenas uma denominação funcional do crente que toca e que louva. Uma outra coisa muito comum que você percebe na internet dos anos 80 para cá é alguém se dizendo levita. Isto é um erro primário, absolutamente primário. Levita foi uma tribo do povo de Israel que tinha como função, além de louvar, ofício sacerdotal, servir, vigiar. Havia várias funções dos levitas, dentre elas o louvor. Levita faz parte da liturgia do Novo Testamento. Não se encontra um levita no Novo Testamento. Desafio a quem me diga o contrário, e prove na Bíblia. Ultimamente nós temos visto o quê? Igrejas, denominações, criando toda uma mística, uma liturgia, e chamando os musicistas ou músicos ou dirigentes de louvores de levitas. Isso não tem base nenhuma bíblica, repito, mas não faz mal se assim chamarmos, desde que eles compreendam que não são levitas coisa nenhuma. O que são? São músicos, são homens de Deus, mulheres de Deus, que dirigem o louvor. Então, desde já é bom desmistificar o termo, porque, repito, há denominações na internet, no Brasil e no mundo inteiro, que foram criadas em torno de um louvor supostamente levítico, que, repito, não tem nada de fundamentação bíblica. Perfeito? Então, dito isso, explicando o que é levita, explicando o que é realmente o louvor, eu vejo outras pessoas tentando diferenciar, conceituando: olha, música é isso, louvor é isso e adoração é isso. Olha, você lê a Bíblia e você lê os salmos, que são salmos de louvor, e você percebe por A mais B que louvor é igual à adoração, rigorosamente igual à adoração. Por mais que tente diferenciar, não há fundamentação bíblica para tal. Agora, a diferença existe entre música secular e música sacra. Aí há toda a diferença do mundo. Mas daí eu tentar fazer, é interessantíssimo isso, seminários e seminários, tentando diferenciar louvor de adoração. Em alguns lugares chegam ao ponto de falarem assim: a igreja canta os hinos, aí alguém sobe, supostamente se dizendo levita, e diz assim: agora vamos adorar. Vem cá, e o que foi feito antes? Não foi adoração? Não foi louvor? Quer dizer que a adoração vai acontecer quando a pessoa subir ao púlpito. Estão compreendendo bem a história? Ou seja, há uma superexposição, uma super ênfase do louvor, como se ele estivesse acima do culto, como se fosse, como dizia um nobre colega, Augusto Nicodemos, como se fosse um louvor dentro de outro louvor, um culto dentro de outro culto.
Então a igreja canta os hinos, alguém louva, quando o grupo assume, diz assim: agora vamos adorar. Vem cá, o que foi antes? Não foi adoração? Não foi louvor? Então que história é essa? De tentarmos diferenciar o louvor da adoração. Que o que o grupo faz é adoração, o que a igreja faz é louvor. Então essas coisas têm que ser explicadas, bem explicadinhas, porque senão vamos criar uma coisa chamada iconolatria. Pastor Carlos Alberto Maia. Bom dia, mesa. Bom dia às famílias betfagianas. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor e aos nossos irmãos internautas que estão acompanhando mais esse debate, esse tema, eu diria, palpitante, que versa sobre iconolatria. Eu entendo que toda expressão de louvar, adorar, cantar, ela deve estar fundamentada em um único propósito: a Deus. Porque foi o próprio Deus quem criou para Ele mesmo. E Ele atribuiu, Ele comissionou, Ele deu o dom ao gênero humano. No livro de Gênesis, a gente vê que Jubal é o pai da música. Então, se Deus, raciocinemos, se Deus é o criador do louvor e criou para Ele mesmo, e sendo homem, obra máxima da criação de Deus, deve manifestar nele aquilo que foi criado por Deus, louvar, adorar, cantar, devem se materializar nesse propósito para Deus. Entretanto, eu quero já apimentar, mas com muita decência, o que nós estamos vendo hoje no dia a dia. Parece-me que eu vou chamar de nosso povo, considerando que nós temos essa mesma unidade de fé e a mesma unidade do Espírito. Parece-me que o nosso povo tem deixado, talvez por algum sentimento de vaidade, talvez, se contaminar ou fazer, adotando procedimentos na música, nos shows, nos eventos, comportamentos que o mundo secular se nos apresenta. Eu fui a vários shows quando não era um cristão praticante, você que está acompanhando pela internet. Quando eu era militar, em São Luís do Maranhão, eu fui show, está me fugindo aqui o microfone, do Antônio Marcos, outras bandas. Então, pastor Paulo, a mesa e os participantes, se nós observarmos alguns comportamentos de cantores do mundo gospel, nós temos observado que os adoradores de Deus estão se comportando como adoradores do cantor gospel. Até que ponto isso tem fundamentação bíblica? Temos observado em alguns shows, pelo que ouvimos de membros de nossas igrejas, bandanas, lenços, bandeirinhas daquele cantor, daquela cantora gospel. O cantor, eu acredito que ele nem tenha esse objetivo de ser adorado, entretanto, por aquela leva, por aquele sentimento da multidão, acredito que ele é fomentado, ele é aguçado a ter um comportamento às vezes diferenciado. Por exemplo,
Está suado, está transpirando bastante, porque isso é normal, é como um pastor que está pregando 1 hora, 2 horas, está suando, o corpo está ali dinâmico, dissipando energia. Ele pega uma toalhinha, enxuga o seu suor e joga para o público. O público, de uma forma emotiva, vai lá correndo, brigando por aquela toalha. Até que ponto isso é edificante? É nesse aspecto que eu quero advertir, e acredito que Deus não teve esse propósito, porque você começa a transferir, presbítero Paulo Roberto, mediador da mesa, pastor Paulo, irmão Antônio, musicista, irmã Gabriela, musicista, que louvam a Deus. Até que ponto isso é bom? Você está transformando aquele que está louvando, que tem um propósito, num verdadeiro ícone. Você está substituindo a adoração que deve ser exclusivamente para Deus e transferindo para uma outra pessoa. Essa é a minha preocupação, esse é o meu zelo. Daqui a pouco o pastor vai mediar do mesmo modo para ícones pregadores. Perfeito, muito bem. Paulo Roberto, nosso presbítero amado, uma participação no tema louvor. Fique à vontade, querido. Graça e paz a todos, bom dia. A minha visão em relação a essa questão que foi levantada pelo nosso pastor Carlos Alberto Maia, você que está aí do outro lado escutando, né? Eu vejo da seguinte forma: a gente tem que observar o ser humano pela intenção que vem por trás das suas ações. Qual a intenção do coração de alguém que está na frente de um evento e traz uma banda, por exemplo, uma banda gospel, para Fortaleza, e faz todo aquele outdoor, todo aquele marketing e tal, e gera toda aquela euforia na juventude cristã. A gente percebe aí que nitidamente que há uma visão não de adoração, mas uma visão corporativista, empresarial, entendeu? De autopromoção. Porque se você observar com a visão bem simplista mesmo, bem simples do Evangelho, né, as pessoas que andavam com Cristo, o próprio Cristo, o Senhor dos Senhores, ele fugia dos holofotes. Ele operava sinais, maravilhas, curas, libertava famílias, né, fazia o milagre acontecer. Ele era o próprio poder, a fonte de poder era ele. E é ainda hoje, nos nossos dias, para a nossa fé cristã. Aí eu imagino e percebo e fico observando o andar da carruagem, em pleno século XXI, pessoas se apropriando da fé cristã, usando a fé cristã para, né, crescimento empresarial. E eu pergunto, onde fica a verdadeira adoração? O sentido da adoração, onde é que se encaixa aí? Ah, irmão, mas eu vivo disso, tem todo investimento, tem que alugar o espaço. Tudo bem. Mas a sua vida cristã, seu foco em Cristo, onde é que ficou? Né? Eu deixo essa pergunta: é adoração ou não? Quem sou eu para julgar? Mas o que é que estão fazendo com a fé cristã? Né? Estão se aproveitando. Como diz nosso amado pastor Hernando Dias Lopes, vamos aqui passar por o sentido de templo, né? Estão fazendo o púlpito de balcão de negócios. Os crentes são os clientes e o produto do lucro é a fé. Aí nessa parte do louvor, observe bem, né, o andamento. O que é que eles trazem de bom? Vai lá, um cantor começou bem humildezinho, pedindo oração nas suas igrejinhas lá em Minas Gerais, ou São Paulo, Rio de Janeiro. Aí não cobra nada, e recebe aquela oferta de amor, uns dão, outros não dão. Aí de repente um empresário vem, eu vou te apadrinhar, você é teu empresário. Aí antigamente vinha por adoração, por devoção. Hoje, meu filho, só vou se você depositar 40 mil na minha conta. É o meu cachê que eu cobro, e assim acabou-se. IPT, saudações. Eu digo, cadê o sentido da adoração e da devoção? Se perdeu no caminho, fica uma reflexão. Perfeito. Vamos ouvir o Antônio, nosso irmão em Cristo. Tua opinião, Antônio, fica à vontade, irmão. Bom dia a todos. Eu queria dizer, Paulo, eu sou uma pessoa eu sou um felizardo, na realidade.
porque nasci em uma família que a música era predominância da família mesmo. Meus pais, irmãos, tios, meus avós. E aprendi que a música é a arte de manifestação da alma mediante ao som. Com certeza. Agradeço a Deus, louvo a Deus pelo talento que Ele me deu. E fui uma pessoa que toquei em conjunto na década de 70 em Fortaleza. E eu sei o que é a música mundana, mas agradeço muito a Deus por ter sido alcançado também com minha família. E hoje poder colocar esse talento a serviço de Deus. E diga aos meus irmãos que fazem parte da parte de louvores, que procurem sempre estar vigilante também no que se refere à música, porque às vezes o envaidecimento, a gente tem a impressão que a gente se tornou o maior cantor da igreja, e mesmo que não seja aquele artista como a gente está acostumando ouvir aí, nos mega shows, os mega talentos também, que são talentosos, ninguém pode negar, mas que colocam o dinheiro como o fator principal, deixando de lado aquele que, na realidade, é o motivo daquele louvor, que seria Jesus naquele momento. As pessoas se deixam levar mais pelos ídolos, são mais convocadas a se fazer presente ao local, seja no aterro da Praia de Iracema, seja no Castelão, mas o que chama mesmo, um chamamento maior para eles, às vezes é o próprio artista que vai estar presente. Então é motivo de reflexão para cada um de nós. Obrigado, Antônio. Gabriela, nossa irmã. Bom dia, mesa. Bom dia aos irmãos da igreja. Esse tema realmente é muito pertinente a respeito do louvor. Eu me considero ainda muito inexperiente para falar com segurança a respeito do assunto, mas pelo menos aqui no louvor já estou há 8 anos e o pouco que eu tenho aprendido, pegando aqui a deixa do Paulinho, e também eu vou contrarrazoar um pouco o que o pastor suscitou, o pastor Paulo, que eu creio que o louvor seja uma espécie da adoração, assim, mas a adoração eu entendo que seja uma coisa mais ampla do que o louvor. Por certo que quando louvamos a Deus, de fato estamos adorando, mas eu acho que nós também não devemos imaginar que a adoração se resume ao louvor. E aqui eu vou citar o escritor do livro Uma Vida com Propósitos. Eu acho que muitas pessoas da igreja já leram, tive a oportunidade de ler. E ele foi o fundador da igreja em Saddleback, nos Estados Unidos, e ele falou ali que ele estava percebendo que a igreja estava associando muito a ideia de louvor, de adoração, somente nas horas do louvor. E eu acho que tocado pelo Espírito Santo, creio eu, né? Ele proibiu que fosse executado qualquer tipo de louvor durante 3 meses na igreja dele. Não havia nenhum cântico sequer. E aquilo ele queria estimular a igreja a encontrar uma outra forma de adorar a Deus que não fosse unicamente por meio do louvor. E foi, pelo que constava no livro, uma experiência maravilhosa. A igreja conseguiu, enquanto corpo, desenvolver uma adoração a Deus que não estivesse unicamente vinculada ao louvor. E ao final desses 3 meses, eles se reuniram e foi quando eles criaram aquele hino que existe, uma adaptação para o português, chamado Essência da Adoração, né? Que fala, quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Um hino muito lindo, executado até aqui na igreja. E, então, assim, esse é o primeiro ponto que eu quero suscitar, que às vezes eu percebo aqui na igreja, já tive a oportunidade de conversar com o pessoal do louvor também, que eu acho que pela excelente qualidade técnica que nós temos aqui, que já passaram também por aqui pela igreja, eu percebo que às vezes até a igreja fica um pouco presa nisso, fica um pouco amarrada nisso, enquanto quando falta, de repente, uma bateria, falta alguma coisa, eu percebo que isso prende alguns irmãos na adoração, e aquilo me incomoda, porque eu acho que está gerando esse mal entendimento na cabeça dos irmãos, né? Que a gente não deve associar a qualidade técnica. A Bíblia fala, no Salmo capítulo 33, versículo 3, que nós devemos louvar a Deus com habilidade, e isso é bíblico, nós louvarmos a Deus com habilidade, mas a gente também não deve focar toda a adoração, eu só vou adorar a Deus se a banda estiver completa, eu só vou adorar a Deus se a Gabriela estiver ministrando louvor. Isso não é bíblico, isso não é de Deus, como o termo está suscitando, isso é uma iconolatria, né? Você está realmente colocando o seu louvor naquilo. Se irmão Roberval estiver louvando, não. Aqui a adoração ela é sua, ela é in tuto persona, né? Como a gente fala, é você com Deus, ela é individual.
E esse é o primeiro ponto que eu queria suscitar, que eu acho que a adoração ela é mais ampla do que o louvor. Nós podemos adorar a Deus de outras formas que não no louvor. Foi até o que eu falei aqui outro dia. Imagine o mudo, o surdo, como eles iriam adorar a Deus, né? Se não existisse outra forma de você adorar a Deus, se não fosse por meio do louvor, né? E o segundo ponto que eu quero suscitar também, pegando aqui a deixa do Paulinho, achei muito pertinente o que ele colocou, é que às vezes a gente percebe nesse meio gospel, e até em algumas igrejas que estão emergindo muito aqui na sociedade, uma preocupação com as formalidades, né, com todo o incremento do local, as luzes, você pegar músicos com qualidade. E eu percebo um louvor a cada dia mais fraco, com menos unção do que antigamente, né? Leonard Ravenhill, ele fala que essa é a igreja que tem menos orado desde que começou o cristianismo. Eu concordo com ele, eu acho que Leonard Ravenhill, né? Ravenhill, isso. Leonardo Ravenhill. Esse, o criador do Porque Tarda o Pleno Avivamento, né? Ele fala que acha que é a igreja que tem menos orado desde o tempo dos discípulos, quando começaram a igreja, né? E eu concordo, eu acho que hoje o louvor também, hoje em dia, infelizmente, tem tido menos poder, tem tido menos autoridade, por causa dessa série de coisas que tem entrado no coração dos ministros do louvor. E eu falo aqui que é uma preocupação que a gente tem que ter a cada dia, que é de você não deixar isso subir ao coração, porque, infelizmente, às vezes, é como o pastor Carlos falou, às vezes é um comentário de algum irmão que chega, nossa, Gabriela, como você louvou bem hoje, e aquilo, se você não vigiar, aquilo sobe no seu coração, né? E gera altivez de espírito, gera o orgulho. Então, eu acho que esses são os pontos principais que eu queria suscitar. Beleza, eu quero só pegar a tua deixa, Gabriela, e esclarecer uma coisa mais profundamente ainda. Quando eu falei que, em relação à música na igreja, a música sacra, todo louvor, à luz da Bíblia, vou te falar aqui bem rapidinho. Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqui não houve música, mas houve louvor. Eu posso muito bem substituir a palavra louvor por adoração, que dá a mesma coisa. Então, repetindo, na música na igreja, louvor é rigorosamente igual à adoração. Agora, concordo com você que a adoração vai além do louvor. Concordo 100%. A diferença parece pequena, mas é enorme. Vejam bem, louvor é igual à adoração, mas nem toda adoração é igual ao louvor, porque você adora a Deus de diferentes formas, inclusive em silêncio. Daí vem a vida contemplativa ou a vida meditativa, muito comum nos monges, muito comum nos ascetas, perfeito? Então, dito isto, concordamos 100%, sem tirar nem pôr. Quero só pegar aqui o que o Paulo falou em relação quando muitos cantores e cantoras, ao iniciarem a carreira, eles vêm humildemente às igrejas e pedem oportunidade para cantar, e é uma bênção. Eles cantam, a igreja se sensibiliza, recebe o louvor e oferta de amor ou oferta alçada, como dizem outras denominações. O problema é que quando eles se profissionalizam e passam a exigir das igrejas algum tipo de cachê. Agora, não sejamos crianças. Esses colegas pastores têm enorme culpa, porque usam esses cantores e cantoras, tá certo? Que alguns já os classificaram como astros de primeiríssima grandeza. Cobram entre 25, eu vi a tabela, tem uma tabela, 25 a 40 mil reais. Mega Stars, olha a coisa como está profissionalizada e mercantilizada. Pop Stars vai de 10 a 15 mil. Aspirantes a astros, vasculha a internet e vejam lá que está assim. Aspirantes a astros, vai de 3, 5 mil até 10 mil. Então a coisa realmente, a meu ver, degringolou, a coisa perdeu o sentido.
tá certo? Alguém dirá, mas pastor, eles são profissionais. Tudo bem, mas se realmente desejarem adorar, eles não vão impor quantias, cachês, porque isso é para a vida secular, isso é para a música realmente, música mundana, música secular. Esperem que a igreja possa de coração ofertar, e tenham certeza que continuarão vivendo e vivendo bem. Parece-me que tem mentes brilhantes, para não qualificar de outra forma, porque eu entendo que tudo se resume em dados estatísticos, percentuais. Eu já tenho dito aqui algumas vezes. Já fizeram músicas seculares para caminhoneiros. Por quê? É uma classe sofrida? É uma classe mais carente do que outra? Não. Porque 78% do transporte realizado no país é através do modal rodoviário. Não é à toa que se faz uma música para caminhoneiro. Já fizeram músicas para gordinhas. Por quê? Porque no país, segundo dados do Ministério da Saúde, uma boa parte da população brasileira é composta de obesos. Sem detalhar mais, qual o percentual no último censo estatístico de evangélicos no Brasil? 26 ou 28%. Vamos colocar 20% dos 180 milhões de brasileiros. Isso representa 36 milhões de evangélicos. Então existe um público para isso. Se existe um público para isso, fazem-se chaveiros, bandanas, capa para a Bíblia. Está aqui, eu mesmo estou com uma. Capa para a Bíblia. Está aqui uma. Caneta, gospel. Então, existe uma mente brilhante que está por trás disso. Eu questiono, é a minha posição particular. Eu sou um homem muito reservado. Tenho ido pouquíssimos shows evangélicos. Pouquíssimos. Não vou citar nomes. Já tive a oportunidade de estar à frente de cantor gospel na cidade do Rio de Janeiro, não vou aqui citar nome, é que na década de 80 chegou para mim e disse: pastor, para eu sair daqui do Rio de Janeiro e ir para Fortaleza para louvar, para cantar na sua igreja e vender só CD, eu não tenho interesse. E nós fazíamos aquele programa Maranata Cristo Vem, pela Dragão do Mar, com 13% de audiência, que representava, segundo o Ibope, na cidade de Fortaleza, bem como nos distritos da região metropolitana, da grande região metropolitana, representava em torno de 700 mil pessoas que ouviam o programa. Então aí você vê a essência. A minha palavra para todos, notadamente os novos convertidos, é: procurem estudar, aprender com seus pastores a palavra de Deus, porque tudo isso é cumprimento da Bíblia. Eu já quero estimular já o outro ponto. Nós estamos falando da iconolatria no louvor. Quanto à pregação, do mesmo modo que nós estamos vendo. Do mesmo modo. E eu acho, sabe, pastor Paulo e mesa aqui presente, eu entendo, eu disse aqui num culto, toda profissão, todo funcionário da iniciativa privada, todo servidor público, municipal, estadual e federal, ele já é tributado na sua fonte primária o desconto do imposto de renda, da previdência,
e que esse tributo, em tese, ele é revertido em benefícios sociais. Em tese é isso. Aqui nós temos coronel do Exército, advogados da União, eu que sou servidor, já é tributado na fonte. Se você ganha, digamos, acima de R$ 3.800, você tem uma tributação. Se você tem um salário de um procurador da República, digamos, 18, 19 mil, ele tem 27,5% descontado daquela faixa salarial, que isso é revertido em benefícios para a população, em tese. Se não se reverte, não compete a nós, mas o governo. Mas em tese é o quê? Perfeito. Educação, saneamento, segurança, benefícios sociais. Enquanto que no nosso meio, há pregadores que estabelecem valores, não estamos citando nomes, que não incide nenhum tributo sobre esse valor que ele recebe, portanto, nenhum benefício é retornado à população. Até que ponto? E a população toda? São valores absolutos. Digamos que um pregador, não estamos citando o nome, ele sem desconto nenhum de ele nada. cobra, digamos que nós vamos fazer um evento aqui na Betfagé, você que está acompanhando, e o Conselho de Ministros, vamos chamar pregador alfa. Entramos em contato com o pregador alfa, ele disse: pastor, para eu pregar 3 dias, vai ser R$6.000, 2.000 por cada dia. Ele recebe esse valor absoluto. Não incide nenhum tributo. Aqui tem gerentes de rede bancária, de instituições financeiras, e sabe, está concordando com isso. No final, é um senhor salário. Executivo de multinacional, sem dúvida. Com certeza. O Carlos já puxou para outra banda, para o outro lado. Eu quero só fechar o louvor dizendo o seguinte: a igreja que puder remunerar os seus músicos deve fazê-lo. Deve fazê-lo e faz muito bem. Isso, nós pensamos assim também. Tá certo? No Brasil, no meio pentecostal, ainda não há, lamentavelmente, a cultura de bem remunerar aquele que é exclusivo da igreja. É bom a gente também começar a pensar nisso. Lá fora, na Europa, Estados Unidos, Canadá, primeiro mundo, eles já fazem isso há décadas. Então, isto posto, eu quero dizer o seguinte: que se o cantor, para finalizar, vem para um lugar extramuros, fora da igreja, e vai cobrar, eu não tenho nada contra, absolutamente nada contra, porque vai quem quer, vai quem deseja. No momento, você pode chamar de louvor, adoração, eu não vou aqui questionar o fato. O fato é que não é igreja, é extramuros, fora da igreja. Então, ele deve realmente cobrar. Não vejo nenhum mal nisso. E vai quem quiser pagar. O nosso questionamento é intramuros, é na igreja. É estabelecimento de cachês dentro da igreja. Se o pastor concorda com isso, problema dele, problema da comunidade. Então, isso posto, repito, a igreja que puder remunerar e remunerar bem o músico, a cantora, enfim, o grupo. Até porque ocorre o seguinte: ultimamente, das duas uma, ou a igreja volta a utilizar o inário, e lamentavelmente a maioria das igrejas não está usando mais o inário. Pastor, que inário? No caso nosso, a harpa cristã. A Betfagé, ela preserva a harpa cristã, nós utilizamos a harpa cristã. Mas muitas batistas, presbiterianas, etc, não estão mais nem utilizando o cantor cristão. Então canta-se qualquer coisa aí, Carlos, e se você for examinar a letra, meu Deus, tem heresias tremendas. Então, das duas uma, ou a igreja tem um cuidado de filtrar, analisar a letra, utilizar o inário oficial, e, se possível, o grupo de louvor começar a compor os seus próprios hinos.
para que a comunidade cante os seus próprios hinos. Aqui em Fortaleza já há comunidades que só cantam hinos compostos por eles. Vocês sabem disso? E já gravaram até CDs, mais de 2. Então a tendência é esta, a meu ver, a tendência, fechando a questão, é esta aí. Agora, partindo para a questão dos pregadores astros, megastars, popstars, aspirantes a stars, é uma temeridade, é uma porca vergonha, uma porca miséria, uma coisa dessas, não é? Sujeito estabelecer cachês e mais, só sobe no púlpito se o dinheiro cair na conta 24 horas antes. E nós sabemos de figuras, não vamos citar aqui nomes, que aqui em Fortaleza só subiram no palco, porque não era igreja, era extramuros, não era igreja, portanto, não vou chamar de púlpito, e sim de palco. Só subiram ao palco depois que dinheiro muito caiu na conta dele. Então, só a graça do Senhor, né? Eu quero fomentar, eu quero estimular, e não vou ler, mas eu posso citar como referência aos que estão nos ouvindo. Mateus 10, Lucas 10, mesmo capítulo. Porém, Evangelho de Mateus, específico para os judeus, Evangelho de Lucas, também capítulo 10, para o povo judeu, bem assim para as comunidades, as nações gentílicas. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus instrui os 12 apóstolos para que eles preguem a palavra. Na casa que eles chegarem, do alimento que tiveres comam, ressuscitem mortos, curem os leprosos, expulsem os demônios no nome dele, porque de graça recebestes, de graça dai. No Evangelho de Lucas, a ordem evangelística, ela é dilatada para os 70, para que vão às nações e procedam da mesma forma. O que é que eu percebo com isso? Mas, pastor, se alguém está nos contestando, e nós estamos aqui com o princípio da razoabilidade e da fundamentação bíblica, sem emoção, com muita razoabilidade. Se estabelece valores, parâmetros para determinados ícones saírem do seu domicílio natural, irem para outro país ou outro estado pregar a palavra, porque é, abre aspas, muito usado nas mãos de Deus, o que está caracterizado aí é que os benefícios espirituais manifestados na vida daquele e daquela têm um valor pecuniário. Isso é bíblico? Isso é razoável? Jesus curou, ressuscitou, limpou, restaurou, trouxe benefícios e disse para a igreja: maiores coisas do que essas vocês farão em meu nome. Pastor, eu só prego portanto, porque sou muito usado por Deus. Tem fundamentação? É razoável? Eu entendo que a vinda de um pastor, de um pregador, as igrejas, respeitando a gestão de cada igreja, dever-se-ia estabelecer ofertas voluntárias de amor, que pode ser bem maior do que o pastor estabeleceu. Perfeito. Eu entendo assim, a oferta 100%. voluntária de amor, acabamos de receber um pastor na Betfagé, o conselho de ministro reunido, pastor, tanto o conselho decidiu, o pastor não pediu para vir, foi abençoado, hospedagem, estadia e vai voltar muito em breve. Então, esse sim é um princípio do amor cristão, do amor filéu, do amor pelo outro.
e o nome de Deus continua sendo exaltado. Perfeito. Bom, quem quiser agora, fica à vontade. Gostaria aí de fazer pra uma gente pergunta fazer aos pastores. Isso. Certa vez eu fui a uma igreja, também não vou citar o nome, que tinham muitos jovens, era um culto de jovem, e quem pregou na ocasião foi um pastor americano. E eu lembro que eu achei pertinente a forma como aconteceu, que o pastor norte-americano, ele pregou, foi uma bênção mesmo, de verdade, e a igreja se sensibilizou, né, entrou mesmo na atmosfera da adoração, e quando terminou a pregação, o pastor que estava à frente da igreja tomou o microfone, já tinha sido recolhidas as ofertas, e ele só falou assim, né, meus amados, você que também foi alcançado por essa palavra e tal, a gente vai encerrar o culto agora, eu quero que você saia do seu lugar, venha falar aqui com o pastor, vamos ajudá-lo, bote alguma importância pecuniária, né, em dinheiro na mão dele, no bolso dele, assim, de uma forma que ficou aberto para a igreja. Ele não estipulou um valor, mas quem sentisse no coração de dar uma oferta para o pastor, não sei se o pastor recebeu mais do que já tinha sido depositado na oferta inicial da igreja ou menos, mas o fato é que muitas pessoas saíram dos seus locais, realmente se sentiram sensibilizadas pela palavra do Senhor, e eu queria saber se vocês acham esse procedimento errado ou se foi uma boa saída do pastor. Deixa eu começar, porque isso me incomoda um pouco. Eu respeito toda a liturgia, ou seja, a forma da prática, o modus operandi de cada denominação, de cada igreja. Na Betfagé não funciona assim. Na Betfagé, nós não recolhemos 2 ofertas em um culto, em hipótese nenhuma. Achamos melhor, achamos mais coerente, mais razoável, que a gente, semanas antes da celebração em si, a gente prepara a igreja para a recepção daquele irmão, daquela irmã. Nós fazemos a igreja consciente de que ela deve participar também na manutenção daquele irmão, como as igrejas de Tessalônica, Filipos, Corinto, Bereia ajudavam o apóstolo Paulo. E aí fazemos uma única oferta. Podem observar vocês nos vídeos, e vocês da Betfagé sabem disso, que nunca, em 10 anos de Betfagé, nunca nós recolhemos 2 ofertas em um culto. Nunca. Porque, a meu ver, e aqui eu falo por mim, também falo certamente, devem concordar, não sei, eu penso que esta colocação, embora muito democrática, embora muito espontânea, não é? Mas passa uma certa mercantilização. Nós estamos sendo vistos aí fora pela mídia secular como gente que adora dinheiro, que toma dinheiro, que engana, que tunga. Lamentavelmente, o que temos aí é muito disso. Então, para evitar passar esta imagem mercantilista, a gente prefere, aqui na Betfagé, fazer um único recolhimento de ofertas. Não é coincidência, mas eu penso tal qual. E há uma característica no povo de Deus, pelo fato de se mover na sua emoção, há uma tendência em contribuir mais, advérbio de intensidade, mais. Entretanto, eu reitero as palavras do pastor Paulo. Nós estamos vivendo, igreja, amigo ouvinte, observador, analisador de tudo o que está acontecendo, nós estamos vivendo dias muito difíceis, em que está muito característico o mercantilismo da fé. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele falou isso. A fé, a piedade, o contentamento. A minha posição, dentro desse mesmo contexto, um pastor que vive da obra, concordamos em gênero, número e grau. Ele tem que viver bem, com dignidade. Com dignidade não é deixar de pagar a mensalidade do colégio da filha, é botar uma filha, um filho num bom colégio, é ter uma boa moradia, é ter lazer com a sua família.
quando tiver de férias, é ter o seu carro para transportar, é comer bem com a sua família. Assim eu entendo. Porque se nós fizermos um levantamento nos 12 convocados para aquela primeira igreja, nós vamos ver que eram homens muito simples. Vamos para Paulo. O que é que Paul Gardner escreveu no seu livro Quem é Quem na Bíblia? Ele fala acerca dos rabinos, dos mestres em Israel. Ele diz que Rabban Gamaliel, que foi um instrutor de Saulo de Tarso da Cilícia, que saiu da Cilícia para ir para Jerusalém com seus pais para ser educado na Torá. Paul Gardner diz que todos aqueles mestres de Israel tinham uma profissão secular para não se tornar pesado para ninguém. Mas a Bíblia diz também que o obreiro é digno do seu salário. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, você vê ali do versículo 9 até o 16. Quem atará o boi? Paulo escreve muito bem. Portanto, concordamos que o pastor que tem a chamada para uma dedicação exclusiva, a igreja tem condições de sustentá-lo, de dar uma vida digna, é abençoado. Se, entretanto, a igreja ainda não reúne condições de sustentá-lo, isso é uma coisa circunstancial, porque eu creio que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Essa é a minha visão. Ok, fique à vontade, Paulo. Antônio também, se quiser participar, viu, Antônio? Fique à vontade aí. Aproveitando a deixa do pastor Paulo, eu, na qualidade de músico, posso garantir que a sua sugestão está mais do que válida dentro dessa igreja, no que se refere a composições, certo? Aqui nós temos talentos como seus filhos, o Felipe e o Jonathan, que já são músicos, já num nível bem avançado. Tem a minha filha Ana Raquel, temos o Miqueias e a Gabriela, que podemos começar a pensar... E outros talentos incubados. É correto. Que o Espírito Santo vai suscitar. Eles estão incubados ainda aí, mas tem muita gente boa aqui. Vamos em frente, com a graça de Deus. Beleza, queridos, um tocante que o pastor Paulo falou sobre a questão também, até eu frisei bem, coloquei. A questão é o foco. Empresários pegaram cantores humildes, digo, rapaz, eu vou te lançar. O que é que está acontecendo? Está acontecendo a mesma coisa que na vida secular. Você abre a televisão, tem Voice, acho que é Music, né? Da Globo. Aí tem ídolos, astros e tal. E no meio gospel também não é diferente. No meio gospel não é diferente. Então cria todo esse cenário, toda essa situação, mercadeja o evangelho e perde o foco bíblico. Aí passando para os pregadores, hoje também acho que vamos falar agora nesse momento sobre os agenciadores de pregadores. Agências, né, pessoas agenciam pregadores e fazem a sua agenda em tal cidade e ganham comissão em cima disso. Aí onde é que nós vamos parar? Já tem isso, né, São Paulo. Acho que em Fortaleza aqui já vi uns rumores. Rapaz, um mês todinho eu vou te agendar, tu vai cobrar tanto em pastores, tu arranja 10 igrejas, cada igreja 2.000, tu ganha 10%, R$200 de cada pregação, ele vai ter um belo salário. Aí eu pergunto, onde é que nós vamos parar? Né? Porque igrejas sérias, pastores com juízo, abalizados biblicamente, pastores bíblicos, não vão abrir as portas para esses espertalhões. Eu chamo picaretas da fé. É fato. Bom, gente, estamos quase chegando ao final. Eu queria a participação aí desse grande público. Paulo Maia, querido, à vontade. Microfone ali para o Paulo para sair. Atenção, produção. É assim, tudo aqui é ao vivo e em cores. Bom dia, Paulinho. Eu acho importante a vinda de pastores para as igrejas, pastores de fora. E eu acho transparente, honesto, a igreja ou o conselho, conforme a administração, dá uma oferta. Isso pré-combinado com o pastor que vai vir de fora, para ele não ser surpreendido, para ele não ser enganado, mas com muita transparência. Tanto
para a membresia, como para o pregador que vem. Porque é um bom testemunho, é um diferencial de outras, talvez, denominações. Eu acho muito bonito a maneira que a Betfagé conduz isso. É só isso. Que bom. A gente fica feliz e é um estímulo a continuarmos nesta maneira de fazer as coisas aqui pela Betfagé. Esta pequenina igreja, do tamanho do coração do mundo. Vamos lá, mais participações aí, mais perguntas, quem ia falar? Vamos lá, mais Ali gente. Atrás. Mais gente, Fique à pode vontade. fazer qualquer tipo de pergunta. Ajuda, aproveitem aí. Dá o microfone para que Daqui saia. a 5 anos vai estar no YouTube a sua pergunta. Pronto, ali, Jonatas. Fala, ali. Jonathan Maia. Pronto, o Isaac está... Pode ficar à vontade, Jonatas. Pastor, Fala, eu querido. gostaria de saber, assim, com relação no termo da música, do louvor, hoje nós vemos até que alguns grupos, alguns cantores do meio secular têm compostos músicas voltadas para o público evangélico, para o público gospel. O que vocês me dizem com relação àquelas músicas que são feitas, compostas para o meio gospel, na qual a letra é uma letra coerente, uma letra bíblica? O que vocês me dizem de essas músicas lançadas por ele, que a gente sabe que o propósito é só o lucro, serem louvadas dentro das igrejas? Ok. A sua pergunta você mesmo já respondeu. Uma pergunta bem formulada e você já deu a resposta. O propósito é auferir lucros. Não se pode servir a dois senhores. Josué, depois de ter sido escolhido por Deus, após Moisés terminar sua obra, Josué diz: escolhei dentre vós a quem vocês vão servir. Escolham. Princípio do livre-arbítrio. Agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. São 26%, irmão Jonatas, de evangélicos. São mais de 40 milhões de pessoas. 40 milhões que comungam de uma mesma fé. Então existe um público alvo, um público meta para poder comprar um CD. Recentemente eu recebi na nossa casa um cantor evangélico, um menino humilde, um menino de Deus que estará retornando agora em outubro, humilde. E eu me lembro das palavras dele quando ele diz: pastor, um CD, depois de todo preparado, todo elaborado, ele sai por menos de R$2, R$1,70, R$1,80. Se vende por 10, R$2 vendendo por 10, você sabe quantos porcentos são de lucro? E será que esse cantor do mundo, que faz uma adaptação para uma letra evangélica, será que pelo menos ele traz de volta para a casa do Senhor, imperativo, não é favor, ele traz de volta: trazei à minha casa 10% do que ele ofere? A resposta é não, bem objetivamente, Jonathan Maia, querida. Olha aqui, o pastor Paulo é assim, mete a vara mesmo quando é preciso. Então preste atenção. Você acha que vamos tomar como exemplo um católico apostólico romano, um nosso irmão do catolicismo romano. Ele iria tomar a comunhão de alguém que não fosse sacerdote, padre? Ele vai entrar na fila, vai se perfilar, vai chegar diante de alguém que não é padre, que não pode oficiar a Eucaristia, ele iria tomar? A resposta é não. Bom, tomando como base isso aí, a pergunta é: como é que um crente, um protestante, um evangélico vai comprar CDs de alguém que não é evangélico, não é crente, não é servo de Deus, toca em bailes, faz, enfim, música secular? O que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver luz com trevas? O que tem a ver adoração com esse tipo de louvor? Agora, se eles estão fazendo isso, é porque veem no meio, no chamado gospel, eu tenho essa palavra gospel, porque é tão mal utilizada,
Gospel vem do inglês evangelho, boas novas. No entanto, no Brasil alguém se apropriou do termo gospel. Isso é outra história. Então, Jonathan Maia, não deveria ninguém comprar um CD desse tipo, que para mim é lixo. Lixo puro. Mas eu me refiro não à questão do comprar o CD ou chamá-lo para louvar, mas sim a própria igreja louvar o hino que foi composto por ele. Pois é, isso também está completamente errado. É por isso que os pastores têm dificuldade muitas vezes em algumas igrejas de acompanhar o louvor, porque para evitar esse tipo de coisa, de quem é este louvor? Quem é o autor disso aí? Deixa eu examinar a letra, porque lamentavelmente há muitas heresias em louvores sendo cantados dentro das igrejas. Tá certo? São mensagens subliminares. Então está completamente errado, Jonathan, desculpa. Raquel. Veste Fagé, paz do Senhor. Pastor, como foi dito aqui até pelo pastor Carlos, é notório o crescimento da quantidade de pessoas evangélicas no Brasil. Como também é notório que hoje deixa de ser, antigamente nós éramos perseguidos e hoje nós somos ícones de diferenciais, né? Graças a Deus criamos referência no nosso país, que se dizia e que eu creio que daqui a pouco não será mais um país católico, em nome de Jesus. Mas percebemos hoje, em meio à mídia, uma abertura significativa desses ícones. Ícones através de programas evangélicos. Há pouco tempo também podemos nos ver diante de um festival, numa emissora de televisão, dado em ênfase, que foi um impacto diante da nação brasileira, né? Até que ponto esse ícone, né, que está aqui, que nós estamos, enfim, trazendo em pauta de debate, até que ponto esse ícone não está levando a palavra do Senhor com esse impacto, tendo em vista, é claro, a lucratividade que, infelizmente, não está sendo constantemente batida, estamos sendo conhecidos por gostar de dinheiro, como já foi dito aqui também, mas também sabemos que nesses shows evangélicos que deixam de ser momentos de adoração e passam a ser show, a gente sabe que vidas são resgatadas dentro desses shows e a gente sabe que o Espírito é sujeito ao profeta. A intenção de muitos desses ícones talvez seja realmente a adoração. Infelizmente, temos os assessores que vendem e fazem disso um negócio lucrativo. Mas sabemos que esse crescimento e esse espaço dentro da mídia que está sendo dado a cada um deles, está sendo sim levado à palavra do Senhor, impactando vidas. Até que ponto nós podemos dizer que esse ícone não está sendo usado de forma lucrativa, mas também sendo usado pelo Senhor? Porque nós notamos que shows têm a unção, têm o toque, têm a conversão de muitos. Essa era uma questão que eu queria trazer aqui para o nosso debate. Eu quero me manifestar. Isso, fala um pouquinho. Quando nós declaramos que vidas estão sendo impactadas, uma coisa é o impacto pontual, outra coisa é o impacto processual. Jesus recrutou 12, viveram durante 3 anos de ministério, um deles, todos foram impactados com ressuscitação, com manifestação de poder e de tudo. Entretanto, um, por não vigiar, se desviou e morreu. Eu não tenho dados e acredito, não sei se tem alguma instituição evangélica que tenha dados para mensurar se aquela pessoa, se aqueles que foram impactados num show evangélico permaneceram na fé. Eu aprendi, minha filha, na fé, que a regeneração, a salvação, ela é impactante, ela é de per si, individual, ali naquela hora. Entretanto, a santificação, ela requer um processo. Eu aprendi que através da escola bíblica dominical, você se fortalece, você se firma. E aí eu posso lhe garantir, porque existem dados, de que o cristão, seja de qualquer denominação, que é frequentador, assíduo de escola bíblica dominical,
ele dificilmente, pode acontecer, ele dificilmente, ele se desvia do caminho da fé. Entretanto, eu não tenho dados se esses que foram alcançados pela mídia, que pode estar tendo esse propósito agora, devido aos ícones, cantor alfa, cantor beta, cantor gama, se estão realmente permanecendo na fé, ou se foram momentos experimentados, vivenciados só naquele show. Eu fico com essa indagação. Até que ponto permaneceu na fé? O Evangelho está sendo, graças ao bom Deus, nos últimos 20, 30 anos, presente em todos os segmentos sociais brasileiros, atingindo a mídia dita, mídia de primeira grandeza. Daí vem os programas de televisão, e com isso, aquilo outro. A rigor, não há realmente quantitativos para medição, para aferição de impacto. O fato é que, onde você pregar o Evangelho, onde você cantar, seja lá onde for, lá na beira-mar, onde nós temos ido, é sempre um fator impactante, não é? E nós comentávamos, para finalizar, são 10:11, nós comentávamos que, em conversa com o nosso querido pastor, ele diz, olha, o que vocês fazem aqui em Fortaleza, na beira-mar, e o que vocês fazem nas praças, onde nós também temos ido pregar o Evangelho, aí para baixo do Brasil não estão fazendo mais não. Não fazem mais não. Preferem ficar sempre nas quatro paredes, no ar-condicionado, gabinetes pastorais. Mas ninguém quer mais subir em cima do muro, subir em cima do banco, subir em cima do asfalto quente, tá certo? E a plenos pulmões pregar o Evangelho como a gente está fazendo. Ok. Porque foi assim que começou a igreja. Pastores, O presbítero. só um momento. A participante, a irmã Raquel, falou sobre perseguição. Uns 30 anos atrás, ou 20, os evangélicos aqui em Fortaleza eram perseguidos por pregar o Evangelho e ter intimidade com Deus, incomodar a sociedade, né, levando a luz do Evangelho. Hoje, os evangélicos estão sendo perseguidos, não de uma forma generalizada, mas por causa de alguns de má fé, por serem ladrões, popstar, né, e por isso, por aquilo. E eu estava lendo o texto que impactou meu coração ontem, eu relendo, né, esse texto, que está em Atos capítulo 5, versículo 41, que Pedro falando, né, Lucas falando a Teófilo, narrando a história, e disse assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que nome é esse? Jesus. Estamos sendo dignos? Que igreja é essa de conveniência? Que está tudo bem, que a sociedade está aliada a ela. Não é que nós vamos ser aquele cristão chato, legalista, sentindo o dom da verdade, não. Mas serve para reflexão. Estamos sendo perseguidos por causa do nome de Jesus hoje? Ok. Vamos finalizar, meus irmãos queridos. Agradecemos a presença desses todos aqui, evidentemente, de você aí pela internet. Que Deus possa abençoar mais e mais, e a gente possa trazer outros temas palpitantes, importantes para o meio do povo de Deus. Vamos orar? Amém. Nosso bom Deus, nosso Pai, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Deus de amor, de infinita bondade e misericórdia, por termos mais uma vez a oportunidade de democraticamente, meu Pai, livremente tratarmos de assuntos relativos ao Teu reino. Abençoa aquele que aqui se encontra. Abençoa abundantemente, Pai, aqueles que estão também pela internet, e que tenhamos sempre oportunidades como esta de hoje, aqui pela manhã, esclarecer a todos a Tua palavra santa, em Teu santo e doce nome. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre e sempre. Amém. Muito obrigado. Não haverá EBD, vocês sabem disso?